Boa tarde a todos. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delagnese, São Paulo, Jundiaí. Estamos entrando agora no nosso momento da escola bíblica dessa semana, que será dada no próximo domingo, dia 28, lição 9. O título da nossa matéria dessa aula será Uda, a mulher que estava no lugar certo. Coisa boa é quando a pessoa está no lugar certo, é quando estamos no lugar certo, Deus ele entra na causa para nos usar. Temos aqui um versículo para cada dia da semana, que começou na segunda, terminando com o texto áureo. Na segunda, a meditação estava em Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína. Terça, Daniel 4:17. Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Quarta, Jonas 4:2. Deus é longânimo e grande benignidade. Quinta, Números 14:18, parte B. Deus não tem o culpado por inocente. Sexta, Salmo 51, verso 17. Deus não despreza um coração quebrantado. Sábado, 2 Crônica 7:14. Quando a igreja ora, Deus sara a terra. E a do domingo, ainda em 2 Crônica 34:24, dentro do texto áureo que nos diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Então vemos aí as leituras recomendáveis, para a semana. A verdade prática nos leva a refletir nesta palavra. Quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumento de advertência contra o pecado. Leitura bíblica em classe. 2 Crônica 34, 22 ao 28. Diz-nos a palavra do Senhor. Então Euquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhes naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que nos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira, com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como teu coração se estremeceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras, contra este lugar e contra seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que ajuntarei os teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. Então nós vemos aqui a palavra que a profetisa Uda diz a Israel e a palavra que ela diz ao rei. Um consolo dizendo que como ele havia se humilhado, havia se voltado ao Senhor, havia chorado, havia rasgado a sua veste, Deus o pouparia da destruição. Ele seria recolhido aos seus pais e não veria o mal
que viria sobre Israel. Por que isso? Porque Deus, ele sempre preserva os seus. Deus sempre preserva o homem e a mulher que é de Deus, aquele que obedece a sua palavra. Vamos à introdução na parte do professor, a qual nos traz um parâmetro sobre essa lição de hoje, que nos diz desta maneira: prezado professor, o fato de que os israelitas estavam vivendo em um período de grande apostasia, quando Josias foi levantado como rei, o povo de Deus buscava os ídolos com entusiasmo. Por isso ele levantou Uda com uma mensagem contundente. O fato de Uda ter sido levantada pelo Senhor como profetisa nos mostra que, embora Israel fosse uma sociedade patriarcal, Deus também usava as mulheres em funções de liderança. O Senhor usou Miriam como profetisa, Débora para julgar Israel no tempo dos juízes, e mais uma vez levantou uma mulher, Uda, para chamar a atenção dos israelitas a respeito dos pecados que vinham cometendo. Quanta ousadia e coragem ela confrontou a nação sobre as consequências de seus pecados, e fim de que se arrependesse e se voltasse para Deus. O Senhor amava seu povo, por isso iria discipliná-lo. Só havia uma saída capaz de fazer com que Judá escapasse do juízo iminente, ou arrependimento sincero. Mas Uda não profetizou somente o juízo de Deus contra a rebeldia e o pecado, ela também anunciou um tempo de restauração e prosperidade que se daria no reino de Josias. 2 Reis 22, 18 ao 20. Então temos aqui a nossa leitura bíblica, que vai servir de parâmetro para a nossa aula de hoje. Vamos entrar a introdução. Diz-nos a palavra do Senhor: Uda entrou na história do povo de Judá, mas logo desapareceu. Após cumprir a missão árdua que Deus lhe confiara, ela entrou em cena quando o rei Josias tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei, que fora perdido na casa do Senhor. Ao ouvir a leitura do livro da lei e as maldições que caíram sobre o seu povo, o rei mandou consultar ao Senhor sobre tamanha desgraça causada pela desobediência de Judá. E Uda, usada por Deus, proferiu terrível profecia contra Judá, mostrando que Deus iria derramar terrível juízo sobre a desobediência do povo. Então nós vemos aqui na introdução que Uda aparece na história quando o livro da lei é encontrado. Uda, ela some também da história após esse episódio. Deus quis usar neste fato para mostrar a Israel o seu pecado e também para mostrar a Josias que Deus abençoava quem temia ele, porque o povo havia se entregado à idolatria. O povo estava adorando ídolos, deuses de pau, pedra e ouro, algo que é pecado diante do Senhor, algo que o Senhor condena, como na sociedade que vivemos hoje. As pessoas têm ídolo para tudo, mas porque não conhecem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus condena veneração, adoração, seja o que for, oração prestada a um ídolo de barro, prata, pau ou ouro. Quem foi Uda? Vamos saber na história sobre esta mulher. Uda, ela foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme e decidido e discreto, num tempo que os reis e os profetas haviam se desviado dos caminhos do Senhor. O texto em estudo diz que ela era esposa de Salum, filho do Tocate, que era guardador das vestimentas e habitava em Jerusalém, na segunda parte da cidade ou na cidade baixa. 2 Reis 22, 14. Temos aí então a história de Uda, quem é Uda, né? Qual é a sua família, né? Da onde ela descendia. Atividades que exerceu Uda. Ela exerceu a atividade de profetisa, num tempo em que esse ofício era predominantemente confiado aos homens. Uda testemunhou a ascensão e queda do reino de Ezequias
e decadência de Judá nos tempos de Manassés e Amon. 2 Crônica 33, 11 e 25. Ela entrou em cena no momento dramático da história do reino de Judá, 639 e 609 a.C., né? É a época que Uda aparece no cenário como a profetisa. Deus ouviu Uda. Se os outros reis não tomaram conhecimento de seu ministério profético, ela viu Deus trabalhar de forma evidente para ouvir suas orações e levantou um menino para promover mudanças impactantes no reino de Judá. Então, Deus levantou, Uda, Deus levantou Josias, Deus levantou pessoas que realmente temia a Deus, pessoas que realmente reconhecia o Senhor. A parte do professor dá-nos mais algumas características sobre Uda. Mulher de Salum, guarda das roupas da corte de Josias, que viveu na cidade baixa de Jerusalém, como uma reconhecida profetisa. Quando Josias sentiu-se condenado pelo livro da lei, encontrado durante a reforma do templo, enviou oficiais para inquirirem de Deus quanto ao seu significado. Embora Jeremias fosse contemporâneo, eles foram até Uda, que profetizou o juízo contra a nação, mas a paz para Josias. Ele então iniciou as reformas. 2 Reis 22, 14, 20. Então Josias começa a reforma de Israel, começa a tirar os ídolos, começa a fazer o povo voltar-se a Deus, começa a fazer o povo buscar a Deus, porque esse era o único caminho para que Deus ainda desse algum tempo a Israel, para que Israel não fosse já de imediato destruído, como vemos aí no decorrer ainda do próprio profeta Jeremias, e do rei Nabucodonosor invadindo Jerusalém. Parte 2. Uda vê o tempo do avivamento. Josias promove verdadeiro avivamento. Aos 8 anos de idade, Josias foi posto no trono pelo povo em resposta aos inimigos de seu pai, permanecendo durante 31 anos à frente de Israel, 639 a 609 a.C. Tornou-se o 17º rei de Judá, cuja capital era Jerusalém. Contrariando a sequência perversa de idolatria, corrupção e apostasia com o apoio de conselheiros reais, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou no caminho de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. 2 Crônica 34, 2. Então nós vemos aí que Josias fez o que era reto diante do Senhor. Josias seguiu o caminho do seu pai Davi. Josias não fez como os reis que antes dele foram idólatras. Josias levou o povo a buscar a Deus. Josias levou o povo a adorar a Deus e não os deuses das nações, não os ídolos feitos de prata, pau, ouro, pedra, gesso ou barro. Parte 2 do tópico 2. Aboliu a idolatria. Ainda moço, tomou medidas drásticas e corajosas contra a idolatria, que tomou conta de Jerusalém e de cidades vizinhas no 8º ano de seu reinado. 2 Crônica 34, versículos 3 ao 7. Para um jovem rei tomar tais medidas, não seria possível se não fosse com respaldo de Deus e com apoio de homens sérios, que trabalhavam no reino, como parte de um remanescente fiel, que buscava o bem de seu povo e não os interesses mesquinhos dos que se aproveitavam do reino para a satisfação de seus interesses pessoais, carnais e diabólicos. Então, Josias, ainda que moço, ainda que jovem, ele aboliu a idolatria, ele fez o povo voltar a Deus e buscou a Deus, em vez de buscar os seus interesses, como muitos reis faziam na sua época. Os reis da sua época se preocupavam simplesmente com os interesses pessoais, com as suas poses, com as suas alianças,
com a sua riqueza, mas Josias não. Josias voltou-se a Deus. A melhor coisa que o homem e a mulher pode fazer nessa sociedade que vivemos hoje é voltar a Deus. A nossa sociedade, ela está sofrendo o que ela está sofrendo com maus governos, né? Corrupções de todos os lados, idolatria, fornicações, assassinatos, crime, latrocínios, drogas, álcool, né? Violência, exatamente porque o povo deixa de buscar a Deus. Porque quando o povo passa a buscar a Deus, Deus começa a agir pelo povo, que é o que aconteceu. O povo aqui estava perecendo, o povo estava sob maldição, mas quando Josias assume o trono, imediatamente Deus começa a abençoar aquele povo. Pois veja o que Josias faz na parte 3 do tópico 2. Resgatou a lei do Senhor, ou seja, introduziu a lei do Senhor novamente a Israel, porque Israel havia abandonado a lei a ponto de ter perdido o livro da lei, a qual Josias achou e que já falamos que a profetisa Uda profetizou sobre tudo que ali estava. Então vemos o que Josias faz. Aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezada pelos seus antecessores idólatras. Segundo a Crônica 34, 8 a 11. Em meio à restauração física do templo, o sumo sacerdote Euquias, através de Safá, fez ciente ao rei que o livro da lei, que se achava perdido na casa do Senhor, fora encontrado. Ao ouvir o conteúdo do livro, o rei rasgou suas vestes, chamou seus assessores, incluindo Safá, que era escrivão, e deu ordem dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre a palavra deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Segundo a Crônica 34, 21. Então, Josias manda o sumo sacerdote, né, juntamente com seus homens de confiança, procurar, né, alguém para que interpretasse a lei, alguém que falasse segundo a lei, porque ele queria aplacar o furor do Senhor sobre a nação, pois ele mesmo diz que o Senhor estava indignado contra a nação, porque o Senhor, ele sempre se indigna contra o pecado. Ainda que o Senhor ama o pecador, mas amar o pecador não significa que Deus aprova o pecado. Deus sempre vai odiar o pecado. Deus sempre será contra o pecado, por mais que ele ame o pecador. A parte do professor nos diz no subsídio bibliológico: Josias foi o último dos reis justos de Judá. Já em terra idade começou a buscar o Senhor com toda a dedicação, e 4 anos mais tarde começou a expurgar de Judá a religião falsa. Enquanto o templo estava sendo restaurado, Ilquias achou o livro da lei escrito por Moisés. Surgiu daí então um novo compromisso com a palavra de Deus, e todo o país experimentou uma renovação espiritual. Os profetas Jeremias, Sanfonias e Abacuques ajudaram Josias no seu esforço de reconciliar o povo com Deus, quando a condição espiritual do povo nós temos nos tempos de Josias. O livro da lei que Ilquias achou tratava-se da lei que fora dada pelas mãos de Moisés. Era sem dúvida um exemplar do Pentateuco, ou seja, os 5 livros da Bíblia. Essa descoberta dá testemunho da mão proveniente e soberana de Deus, cuidando de sua palavra inspirada, protegendo-a da destruição pelos idólatras e apostatas. Realmente a inspirada palavra de Deus escrita é indestrutível, né? Então, acha-se o livro da lei, né? E faz-se a reforma, né? Que Deus possa realmente levantar nos nossos dias atuais, do século 21, homens como Josias, homens que sejam tementes a Deus, homens que realmente se volte ao Senhor, que busque ao Senhor, que adore ao Senhor, que entregue a sua vida ao Senhor e que queira realmente fazer a vontade do Senhor,
né? Porque quando há pessoas, quando há homem, quando há mulher que se decide buscar ao Senhor, o Senhor começa a velar pela nação, né? O Senhor começa a tirar do caos. Josias tirou o povo da idolatria, da falsa religião, para a religião verdadeira, para obedecerem à lei do Senhor. Parte 3. Uda é usada por Deus, a dura mensagem de Deus. Recebendo a consulta do rei, Uda foi usada por Deus para profetizar com relação a 2 eventos. O primeiro, prevendo a destruição de Judá por causa da idolatria, 2 Reis 22, 14 e 17. O segundo, prevendo restauração e prosperidade no reinado de Josias, 2 Reis 22, 18 e 20. O sumo sacerdote Ilquias e os demais assessores do rei foram procurar a profetisa Uda para saber o que iria acontecer com Judá. E ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. 2 Crônica 34, 23. Era o prenúncio do cativeiro de Judá, o que aconteceu em 586 a.C. Então, Uda tem 2 mensagens. Uma mensagem de destruição a Israel pelos idólatras cativos e também uma mensagem de bênção para Josias, que havia voltado-se para o Senhor, né? Como eu disse, quando o homem ou a mulher se volta ao Senhor, o Senhor estende as mãos, e com Josias não foi diferente. Uda profetiza para o rei Josias. Na crise espiritual de Judá e Jerusalém, Deus mostrou à profetisa Uda o que o rei Josias não seguiu os maus caminhos de seu pai, mas humilhou-se diante de Deus. Disse Uda aos mensageiros do rei que Deus viu como Josias se humilhou quando ouviu a leitura do livro da lei e o juízo de Deus sobre Judá, e que Deus lhe daria livramento, e ele desceria ao sepulcro em paz. 2 Crônica 34, 26 a 28. Deus teve misericórdia do jovem rei de Judá. A resposta de Deus a Josias foi altamente confortadora para ele. Mas por quê? Porque ele voltou para o Senhor, né? Quando o homem volta para o Senhor, quando a mulher volta para o Senhor se beneficia em abençoar, né? Esse é o grande segredo para a nossa nação ser abençoada, para o nosso país ser abençoado, para a nossa família ser abençoada, para o nosso casamento ser abençoado, para o nosso trabalho ser abençoado, para os nossos filhos ser abençoado, é voltarmos para o Senhor. Vejamos agora os efeitos da profecia sobre Judá, né? Dividido em alguns tópicos: A, B, C, D e E. O efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstram o seu cuidado e seu zelo em ouvir a voz de Deus. Observe, parte A. Josias fez uma convocação urgente a todos os anciões de Judá e Jerusalém. As mudanças numa nação ou numa igreja só têm efeito se começarem pela liderança. Parte B. Ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Depois de reunir todo o povo, ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. 2 Crônica 34, 30. Parte C. Ele fez um concerto com Deus e pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, e cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Parte D. Em seguida ele levou o povo a fazer o concerto com Deus e fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém, e a Benjamim e os habitantes de Jerusalém, e fizeram conforme o concerto de Deus,
do Deus de seus pais. O verdadeiro líder vai na frente e influencia os seus liderados. É isso que precisamos aprender. O verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, ele vai na frente. Ele influencia aqueles que estão olhando para ele. Porque ele é o líder. Os liderados seguem o líder. Então, se o líder é mau, o povo é mau. Mas se o líder é bom, o povo é bom. É isso que precisamos aprender. Então, a nação está hoje no que está por maus líderes. Lógico, temos inúmeros líderes que são fantásticos, homens e mulheres de Deus. Mas há muito maçã podre. E o povo perece quando há a falta de um líder verdadeiro. A parte E. Ele aboliu por completo a idolatria. E por fim Josias usou da autoridade que Deus lhe concedera e determinou que todas as abominações fossem tiradas do meio de Israel. Segundo a Crônica 34:33. Depois das reformas necessárias, Josias cumpriu o que Deus determinara e celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Segundo a Crônica 35, versículo 1 a 19. Então, Josias institui o culto ao Senhor, Josias institui a lei ao Senhor, Josias institui a abominação da idolatria, arranca tudo, Josias institui novamente a Páscoa do Senhor em Jerusalém, ou seja, Josias traz o culto do Deus verdadeiro para Jerusalém e, consequentemente, a bênção de Deus, a bênção do Senhor sobre Jerusalém. A parte do professor traz-nos mais um comentário interessante, a qual nos diz que os grupos designados por Josias procurou a profecia Uda é difícil explicar porque eles desconsideraram os servos de Deus como Sanfonia, Jeremias ou provavelmente Abacuque, que vivia naquele tempo. Ela era rara exceção, já que os homens normalmente ocupavam o cargo de profeta. Uda presumivelmente havia se estabelecido como uma confiável porta-voz de Deus. A sua inspiração profética nesta ocasião é justificativa suficiente para os servos do rei a terem procurado. A palavra do Senhor através de Uda consistia de 2 pontos principais. A ira de Deus havia sido acesa e o julgamento viria sobre o povo por causa das práticas idólatras. E Josias, o rei de Judá, não viveria para ver a destruição e a desolação resultante da ira de Deus. A importância das escrituras, tanto na vida pessoal como nacional, e realçada nos versículos de 2 Reis 22, 8 ao 20, o tema desta passagem é trazendo o livro de volta. A lei estava perdida dentro do próprio templo. Sua repercussão levou ao arrependimento. O arrependimento leva a reavivamento. O reavivamento possibilita a prorrogação da pena e inclina os corações à busca do perdão. Então, uma coisa chama a outra. A bênção de Deus ela começa a vir quando há o arrependimento. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro caminho para ser abençoado pelo Senhor, para o Senhor nos ouvir. Aí as coisas começam a acontecer. Porque o grande erro desse povo é que eles perderam a lei de Deus no próprio templo. A palavra de Deus foi perdida dentro do templo. Muitos que temos visto se desviar da casa do Senhor, abandonar ao Senhor, voltar a um mundo idólatra de prostituição, homossexualismo, lesbianismo, fornicação, traições, maridos, esposas que não respeitam o laço matrimonial. Por quê? Porque perdem a palavra de Deus. Esquece-se da palavra de Deus. A pior coisa que um homem ou uma mulher pode fazer é esquecer da palavra de Deus, é abandonar a palavra de Deus. Quando nós não temos a palavra de Deus na nossa vida, nós corremos o risco de pecar. Foi por isso que o sábio Davi disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que precisamos,
Senão, corremos no mesmo risco de acontecer o mesmo que aconteceu com o povo de Josias, que havia perdido a palavra dentro do templo. Que os nossos jovens, que os nossos liderados, que os nossos irmãos, nossas irmãs, que o círculo de oração, que a juventude, que as crianças, que os obreiros, que os professores da escola dominical não venham a perder a palavra dentro da igreja, né? Porque hoje as pessoas estão mais preocupadas com o mundo secular, com a internet, com a mídia, com o que vão falar, com o que não vão falar. As pessoas hoje estão mais preocupadas em se beneficiar a si próprio do que a palavra. Isso aqui, essa lição de hoje é um grande alerta para a nossa vida. Amém? Diz-nos aqui a história sobre Josias. A intervenção de Deus em trazer desastre sobre Judá como punição é confirmado pela profetisa Uda. Porém, a Josias é prometido que o julgamento não aconteceria em seu tempo. Josias responde a essa palavra de graça ao redobrar seus esforços em direção ao Senhor. Nesse mesmo ano, Josias congrama seu povo para novamente celebrar a Páscoa com cerimônias sem igual, desde o tempo de Samuel. Com a idade de 39 anos, o reinado devoto de Josias finaliza subitamente. Ele é morto lutando contra o faraó Neco, que aparentemente está correndo para ajudar as forças assírias, presentes a serem esmagadas pelos babilônios. Então Josias, ainda jovem, assume o trono, né? Com 8 anos de idade, e ainda moço, pode-se dizer, né? Com 39 anos, ele é morto, sepultado, vai, né, ao encontro dos seus pais, como a profetisa havia profetizado. Mas por quê? Porque Deus estava poupando Josias da destruição que viria a Jerusalém, né? Então Deus recolheu Josias ainda antes dos 40 anos, para que Josias não visse todo o mal que Deus traria sobre Israel. Pois Deus já havia dito à profetisa que o mal viria a Jerusalém na primeira parte, mas na segunda parte que Josias não veria, que Josias seria abençoado porque ele tinha voltado o seu coração ao Senhor. Então Josias, ele morreu na sua ainda tenra idade, sim, mas porque o Senhor queria poupar ele do grande mal que viria. Então, se o Senhor está fazendo algo, nós precisamos entender que às vezes é a mão de Deus nos poupando de algo que poderia vir na frente. Algo terrível, uma destruição, né? Então Deus, muitas das vezes, ele prefere fazer com que nós choremos neste momento,